Oi, pessoal, essa é uma aula que eu preparei pra vocês, que eu vou chamar de Mulheres Super Ansiosas, e que eu queria dividir com vocês a resenha de um livro que foi muito importante pra minha vida. Esse livro é um livro do Padre Nassir Zirala, que é Controle Emocional e Cerebral, e eu queria trazer pra vocês algumas coisas muito importantes. Por que eu decidi gravar essa aula? Porque eu percebo que nas minhas caixinhas lá da rede vizinha, enfim, as pessoas que me abordam, também nos atendimentos, as pessoas elas perderam a capacidade de ter um determinado repouso psíquico. Então, às vezes, eu atendo alguns casais e eu percebo que o problema deste casal não é um problema de infidelidade, não é um problema de falta de amor, não é um problema em que exista ali uma diferença de valores muito forte. Esse casal, ele simplesmente não consegue ficar confortável perto um do outro, porque nós estamos lidando com duas pessoas hiperansiosas, e principalmente as mulheres. Então, nós perdemos a capacidade de descansar, nós perdemos a capacidade de rezar, de contemplar as coisas sagradas, de estar em paz, mesmo diante de todas as dificuldades. E isso faz com que os nossos relacionamentos se desfaçam, faz com que nós não tenhamos uma maternidade boa, feliz, faz com que a gente se desespere muito facilmente. Quando a gente tem a cabeça muito atribulada, né, a nossa maquininha de pensar ali o tempo inteiro, nervosa, com 1000 assaltos o tempo inteiro, a gente não consegue reagir bem aos problemas da vida. E quem é que teve uma vida sem problemas? A nossa vida é resolver os problemas, passar por essas crises, né? Existe um livro que eu gosto muito, que é A Hora de Deus, que ele diz assim: as crises, elas não são o ponto anormal da nossa vida. Elas são o ponto normal. Por exemplo, quem joga videogame aqui sabe que quando a gente jogava ali Donkey Kong, Mario Kart, né, a gente jogava os joguinhos no Nintendo, no PlayStation, no Wii, a gente passava por uma fase difícil, a gente derrotava uma fase difícil, e aí logo depois vinha outra fase difícil, e depois outra fase difícil. E quando a gente chegava na última fase difícil, a gente não estava triste. Poxa vida, quantas fases difíceis eu enfrentei. Pelo contrário, a gente estava super feliz e a gente falava, agora a gente vai encarar o super chefão, porque nós já passamos por tantas outras crises, por tantas outras fases difíceis, que Deus foi nos preparando, né? Que nós fomos sendo preparados para este momento. Então, a nossa vida, ela não é uma linearidade de vida boa, de mar de rosas. A nossa vida são crises que nós vamos vencendo, nos tornando cada vez mais fortes, aperfeiçoando aquilo que nós somos para o embate final, para o combate final, né? Então, as pessoas, quando elas têm esse problema psíquico, essa ansiedade, essa neurose, essa confusão mental, quando elas perderam a capacidade de estar tranquilos diante da vida, elas não conseguem reagir bem aos problemas. Então, os filhos, né? Nosso Senhor não nos deu filhos perfeitos. Se os nossos filhos fossem perfeitos, como a educação positiva quer fazer a gente entender, né? Que quer que a gente acredite, se os nossos filhos fossem perfeitos, eles não precisariam da gente. Os nossos filhos, eles precisam ser educados. Então, eles vão o tempo inteiro nos mostrar os seus defeitos. Então, uma mãe que fala assim, eu tô tão triste, eu tô tão chateada, porque o meu filho não é perfeito, é uma mãe incapaz de perceber a realidade das coisas. Nós estamos ali, nós somos mães e nós temos o dever de educar porque os nossos filhos precisam da educação. E somos nós que temos a capacidade de enxergar os defeitos dos nossos filhos. Mas se eu sou hiperansiosa, se eu tenho uma cabeça que não para um segundo, se eu não aprendo a ter racionalidade, força, resiliência e calma para reagir aos problemas da vida, o meu filho me apresenta um defeito e eu começo a chorar igual um bebê junto com ele. E vou embolando os meus problemas e torno o meu relacionamento amoroso impossível, e torno a minha maternidade neurótica, e torno o meu apostolado um apostolado imaturo, confuso. As minhas relações do trabalho se tornam muito difíceis, porque a confusão está em mim. E o Nassir Zirala, né? Ele traz esse livro, que é Controle Emocional e Cerebral, que é um livro muito antigo. Ele fala de coisas assim, no começo, que são até meio engraçadas de ler, de tão antigas que são, né? De abordagens diferentes. Mas ele trata dessa perspectiva do repouso psíquico e da recepção. Então, essa técnica do Padre Nassir Zirala de fazer com que a gente alcance esse repouso psíquico, essa paz, essa calma, pra gente encarar a nossa vida,
ela é muito interessante e ela nos ajuda muito. Quais são os problemas do mundo moderno em relação à hiperansiedade, às mulheres hiperansiosas? É que as mulheres hiperansiosas, elas não são capazes de enxergar a realidade. Tem uma história, na minha faculdade, eu estudei mediação de conflitos. E aí tinha uma história engraçadíssima que todo mundo sempre trazia dentro da aula, que era a história da laranja e da briga pela laranja. Tinham duas pessoas brigando pela laranja. E aí elas brigavam, e chegou uma pessoa e perguntou: o que você quer com essa laranja? Aí uma falou: eu quero um suco. E a outra falou: eu quero um chá. O chá se faz com a casca, o suco se faz com o sumo, o bagaço da laranja. E aí simplesmente ele partiu ali a laranja, separou as duas partes e cada uma saiu extremamente satisfeita. Se diz, né, que para eu resolver situações eu preciso ter uma determinada perspicácia, eu preciso ter uma capacidade de análise da realidade, de percepção da realidade. Outra coisa que a super ansiedade traz pra gente é a desproporção. Então, por exemplo, às vezes a gente tá chorando igual um bebê, igual um bezerro desmamado, a gente grita, a gente chora e você pergunta qual é o problema. E a pessoa diz: o problema é que eu não passei no meu concurso, né? Quando a gente coloca os nossos problemas em proporção, por exemplo, diante de pessoas que estão doentes, diante de pessoas que receberam um diagnóstico de câncer, diante de pessoas que estão vivendo a viuvez, que perderam os maridos, diante de pessoas que têm seus filhos doentes, ou diante de pais que não podem sustentar os seus filhos, ou que estão impossibilitados de trabalhar, a gente vê, na verdade, que os nossos problemas eles são muito pequenos. Quem tem o hábito de ler livros de literatura, bons livros de literatura, principalmente os livros da vida de santos, coloca muito rapidamente a sua vida em proporção. Porque percebe essa máxima tão importante de que a vida não é linear. Né? Então você pega a vida de uma Santa Zélia, né? Santa Zélia Martin, e você fala: esta vida foi grandiosa. Mas você conhece a vida dela? Você sabe o que ela passou com a Leônia? Você sabe quantas guerras ela teve que encarar? Quantos problemas de insegurança dentro de casa ela teve que encarar? Quantos conflitos com Louis Martin para as meninas irem ou não para os internatos? Quantos filhos Santa Zélia perdeu? Então você percebe que a vida dela não é um castelo, né? Não é uma construção, uma vida da Barbie, não é um passeio num parque, mas é uma constante batalha. O que acontece? A literatura nos traz esse senso de proporção, porque a gente consegue viver um pouco a vida de outras pessoas e perceber que os nossos problemas, na maior parte, não são problemas tão graves a ponto de eu querer desistir da minha vida. Existem camadas de sofrimento, né? A nossa própria igreja diz isso. Existe uma encíclica que trata do sofrimento humano, que diz que existe o sofrimento inútil, né? Ai, eu quebrei a minha unha. Ai, eu não sou tão bonita como eu deveria ser. Eu estou envelhecendo. Fulano não gosta de mim. Meu marido não é tão rico, né? Existem problemas que eles estão ali numa superfície, eles são falsos problemas. Eles são frutos da minha imaturidade, do meu melindre, do meu pecado, do meu orgulho, da minha inveja, da minha avareza, da minha incapacidade de ser generosa, da minha incapacidade de amar, da minha incapacidade de fazer sacrifícios, né? Existem os problemas reais, os problemas mais graves. Existem as dores que eu sofro com Deus, os problemas que eu passo a viver, os sofrimentos que eu vivo junto com Deus, né? E esses são mais leves, são mais tranquilos, né? Então, quando nós estamos nessa camada de sofrimento, que ela é mais exterior, mais fútil, nós nem começamos a sofrer de verdade os verdadeiros sofrimentos, sofrer como os salmistas, né? Que sofrem com o seu pecado, que olham os seus inimigos. Às vezes a gente está ali lendo salmos, né? E diz: preparas uma mesa junto aos meus inimigos, né? Ante os meus inimigos, a gente diz: ai, Deus vai me honrar, porque a fulaninha ali da escola não gosta de mim, né? Que idiotice, grandíssimo, que burrice, né? Não, os meus inimigos são os meus vícios, são os meus pecados. Quem são os meus inimigos, né? Que eu preciso combater nessa vida. Se você acha que você é muito santo, que você é muito bom, você sofre de um engano profundo. Então, quando a gente fala que falta essa nitidez, falta essa proporção, falta a capacidade de sentir paz e alegria. Quando nós estamos muito confusas, nós somos hiperansiosas, nada nos alegra. Então, nós estamos dentro do carro, nossa família está saudável, elas estão ali com a gente, nós estamos bem, nós estamos felizes, mas estamos amarguradas, porque nós temos a necessidade de controle, porque a todo tempo me assaltam pensamentos. Então eu não consigo ficar feliz. Existem muitas mulheres que mandam mensagens pra mim e dizem assim: Marília, quando meu marido chega em casa, eu já fecho a minha cara. Eu não sei nem o que acontece comigo, eu já fico amargurada, né? Porque eu tenho alguém a quem cobrar. E se a pessoa está tranquila, se o marido é fleumático, se ele chega tranquilo em casa,
aquilo é uma afronta ainda maior àquela mulher. Porque não, você tem que ser neurótico como eu, afinal, os estojos de canetinha não estão completos. Vocês acham isso uma besteira, mas hoje de manhã eu tava meio preocupada, porque as crianças vão voltar às aulas e os estojos de canetinha não estão completos, e talvez não dê tempo da gente comprar e não tenha tanto dinheiro pra gente comprar tantos estojos de canetinha para completar os estojos de canetinha. Então, as mulheres têm essa capacidade de perceber o que tá faltando, mas elas não podem fazer com que esse dom de perceber o que está faltando as torne neuróticas e amarguradas, incapazes de sentir emoções de felicidade, de paz e sensações conscientes de paz e alegria. Se vocês quiserem essas minhas anotações, depois eu mando pra vocês pelo grupo do WhatsApp. Aí tem link lá na minha bio da Rede Vizinho, você entra no WhatsApp e pede lá pra mim que eu te mando essas minhas anotações. Então, as sensações conscientes. Ah, Marília, eu só sou feliz se eu for feliz em Dubai. É uma falsa percepção da realidade. É um pensamento que nos rouba de Deus, nos rouba da vida. Né? Ninguém, 1% da população vai ser feliz em Dubai. Inclusive, tem gente em Dubai que nem tá feliz. Então, nós perdemos a capacidade de sermos felizes. Ah, Marília, mas eu não me casei, eu não tenho filhos, eu não tenho nada. Existe a possibilidade de você sentir sensações, ter sensações conscientes de paz e de fidelidade, né? Porque aí a gente adentra aí, né, na perspectiva de que existe um castelo dentro da nossa alma e que Deus habita dentro da nossa alma e que nós podemos ser felizes se conseguirmos repousar em Deus, né? Outra coisa que acontece muito. Quando a gente é hiper ansiosa, quando a gente não aprende esse repouso psíquico, a gente tem muita divagação mental. A gente tem muita incapacidade de aprofundar os nossos pensamentos. Então, por exemplo, eu estou o tempo inteiro pensando em um monte de bobagem. Eu preciso ajeitar a minha mesa posta, eu preciso me casar porque o meu tempo está passando, eu preciso saber se a fulaninha do beach tênis gosta de mim, eu preciso... Então, quando a gente tem aquela confusão mental, os nossos pensamentos, a gente vai para divagações menos profundas. A gente não consegue aprofundar as coisas, contemplar as coisas, raciocinar. Uma palavra que todo mundo do Shalom ama, discernir as coisas. Ouvir a voz de Deus. Quando a gente da renovação fala, a gente não é da renovação carismática, mas quando a gente fala de ouvir a voz de Deus, nós não estamos falando de ouvir de maneira carnal. Mas o próprio salmista diz, né? Santo Agostinho, comentando os Salmos, ele diz: ouvir a voz de Deus não é ouvir com os ouvidos, mas é entender. Entender a pedagogia de Deus, a obra de Deus que Deus vai realizando na minha vida. Só que para eu chegar a esse nível de profundidade, eu não posso ter divagações o tempo inteiro ocupando a minha cabeça. As pessoas, elas acham que para discernir, decidir bem uma coisa, elas precisam gastar muito tempo se preocupando a mente com aquela coisa. Passar o dia inteiro pensando naquilo. Então eu tenho que decidir se eu vou ou não para Fortaleza no final do mês. Eu acredito que a melhor decisão vai ser tomada quanto mais tempo eu passei divagando sobre ela. E não é assim. É muito mais importante que eu tenha repouso psíquico, porque o repouso psíquico me faz perceber a realidade. Me faz enxergar as nuances que eu não tô vendo. Quem é que quer a casca da laranja? Quem é que quer o bagaço? Quais são as informações importantes que eu preciso ter? Essas informações, para que eu possa tomar boas decisões, elas não estão dentro da minha cabeça. Elas vão ser colhidas da realidade pela observação passiva. E aí vem um ponto muito importante que nós, mulheres hiperansiosas, precisamos aprender. Nós precisamos aprender a ser passivas ante a realidade, a recepcionar as sensações muito mais do que emitir pensamentos. É esse o cerne do Narciso Irala, do livro do Narciso Irala. Ele vai falar que a nossa mente, ela é receptora, ela recebe informação, ela está aqui, ela está percebendo que o ar-condicionado está funcionando, ela está percebendo que a luz está muito forte, ela está percebendo que a respiração do meu corpo está ficando um pouco mais acelerada ou um pouco mais lenta, os grilos que estão ali no meio do mato, aqui no meu jardim. Então a minha mente está percebendo todas as coisas. E se eu começo a emitir pensamentos, não, agora eu vou começar a pensar aqui, eu preciso organizar essa biblioteca, a biblioteca tá um nojo, deve ter um monte de traço, eu preciso melhorar a organização, e como é que eu vou organizar com esses novos livros? Agora chegaram os livros infantis da escola, eu não sei mais, não tem mais espaço, e não tem mais espaço, a Dudu precisa de outro quarto, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá, acabou! Se eu estou emitindo pensamentos a todo momento, eu não estou recepcionando. E se eu não estou recepcionando, eu não tenho substrato de raciocínio, eu não tenho paz interior.
eu não estou em posse da minha racionalidade para conseguir pensar melhor todas as coisas. E estou me tornando uma pessoa que divaga o tempo inteiro, que vai de um pensamento ao outro. As pessoas que elas têm esses problemas de divagação mental, né, esses problemas de hiperansiedade, elas padecem de eficiência no trabalho. Porque a ansiedade, esse tipo de ansiedade, né, não são termos técnicos, mas ela faz com que a gente não consiga se concentrar naquilo que nós estamos fazendo. Uma das habilidades mais importantes para você entregar os teus trabalhos é você dividir as tarefas mais complexas em pequenas etapas. Então, por exemplo, nós precisamos aqui gravar esse vídeo. O que nós precisamos fazer? Eu preciso bater o roteiro com a Andresa. Depois de bater o roteiro, nós precisamos organizar as pautas. Depois de organizar os tópicos que a gente vai falar, a gente precisa organizar, ajeitar a luz aqui no ambiente. Depois a gente precisa ligar a câmera, checar o microfone. A gente precisa ter uma água, um cenário legal e a gente vai começar a gravar. Eu preciso pegar a situação que ela é extremamente complexa, gravar um vídeo para o YouTube e destrinchar em pequenos atos. E quando eu estiver cumprindo o primeiro pequeno ato, nós estamos aqui batendo o roteiro do vídeo. Eu não posso estar preocupada com a luz, preocupada com a água, preocupada com o cenário, preocupada com o microfone, preocupada porque senão eu vou ficar louca, né? Eu preciso aprender a fazer isso. Nós estamos aqui destrinchando uma tarefa complexa que é simples, gravar um vídeo no YouTube. Mas quando eu falo da criação de um filho ou da recuperação de um casamento, é muito mais difícil. Como é que eu vou, quando a gente trata, né, quando eu faço os atendimentos para os casamentos, às vezes as pessoas chegam para mim e a gente fala assim, vamos começar com um pequeno primeiro passo. Primeira coisa é que a gente vai ter que aprender a silenciar um pouco, esquecer um pouco as brigas. Ah, mas nós temos problemas enormes, a gente tem problemas financeiros que precisam ser resolvidos, certo? Calma. Mas se a gente tiver um problema no casamento, e um problema financeiro, e um problema de crise de relacionamento, a gente tem 2 problemas em vez de um. Vamos tentar resolver um para depois tentar resolver o outro? Só que para você conseguir ter aquele primeiro passo, chegar em casa, estar em silêncio, abrir um sorriso, tentar criar um ambiente mais tranquilo, você precisa ter um determinado repouso psíquico. Você tem que ter uma capacidade, um controle emocional, a ponto de você falar para si mesmo, né? Calma, porque os próximos passos serão dados. Então, as pessoas hiperansiosas, elas têm essa incapacidade de ter um trabalho mental ordenado e, portanto, de ter alguma eficiência na sua vida, em todos os sentidos. Não só no trabalho, mas também nas suas relações pessoais, né? Outra coisa, pessoal, essas pessoas, elas têm muitas inclinações, elas têm muitas antipatias, porque os sentimentos não se aprofundam e elas não conseguem racionalizar os problemas, entender as próprias emoções, analisar o que tem dentro de si, dar nomes às coisas que tem dentro de si. Para elas, tudo é muito exterior. Então, por exemplo, o marido faz um pequeno ato. A confusão mental é tão grande que o marido chega e derruba um talher. E aquilo já vem como uma avalanche dentro do coração dela. E a irritação com que ela reage a um pequeno ato, entrou com um sapato sujo dentro de casa, deixou uma toalha fora do lugar, né? Aquela antipatia, aquele rancor, aquela reação desproporcional a questões simples da vida, que são chatas, mas pelo amor de Deus, são meros aborrecimentos, né? Elas fazem com que essa pessoa, ela tenha essa inclinação, ela tem umas antipatias. Pronto, a palavra perfeita é ranço. Né, hoje em dia a palavra ranço, ela tem ranço das coisas, mas porque ela não está entendendo o que está acontecendo. A cabeça dela é tão confusa que as emoções elas vêm e ela não consegue pensar, raciocinar, entender essas emoções. Essa pessoa também não consegue, por exemplo, numa relação ou no trabalho, na maternidade, analisar quais são os gatilhos, o que faz com que ela perca um pouco o humor, né? Ela não consegue fazer essa análise, porque ela não consegue, na verdade, analisar nada, porque a cabeça dela é uma confusão. E ela tá sempre ansiosa e sempre nervosa e acha que tudo vai acabar a qualquer momento, né? Esse problema de repouso psíquico, de falta de repouso psíquico, ele traz problemas somáticos, né? Ele traz problemas psíquicos e ele traz essa ideia de que o meu próprio corpo começa a ser prejudicada pela minha falta de repouso mental. Então, porque a minha cabeça tá trabalhando o tempo inteiro e eu digo, isso é uma coisa normal das mulheres, quando não é? Eu não consigo, eu começo a ter dor de cabeça em capacete, aquela dor de cabeça de tensão, eu começo a ter a minha respiração muito acelerada, eu começo a ter problemas gástricos, eu começo a ter problema de sono.
eu começo a ter determinadas descargas de pressão psíquica que não são necessárias. Então, por exemplo, eu tive alguns alunos que não conseguem fazer provas, que não conseguem terminar provas, que colocam uma determinada pressão psíquica em atos corriqueiros da vida, né? Uma pressão psíquica muito forte e desnecessária, porque eles não conseguem ter aquela segurança, aquele repouso, porque eles precisam de muitas coisas, eles precisam de muitos ganhos, né? E isso gera, obviamente, um problema muito grave, né? Em relação ao imaginário, em relação à nossa memória, a gente fica com ideia fixa, muito desânimo, escrúpulo, mania de perseguição. A gente tá sempre achando que as pessoas estão olhando pra gente ou que elas estão pensando sobre a nossa vida. Então, o nosso imaginário ele fica povoado, né, por distrações contínuas, de perda de memória. É óbvio que tem perda de memória em pessoas que não têm repouso psíquico. Porque o que acontece? A memória, ela parte da atenção e depois ela se fixa no nosso coração e na nossa mente quando eu consigo fazer uma determinada contemplação amorosa daquilo que eu vejo. Então, por exemplo, é diferente eu pegar uma teologia do corpo e eu ler ali para terminar, entregar um trabalho. E é muito diferente eu ter esse tipo de leitura e eu ler contemplando aquela verdade. A verdade que nós não só lemos, mas contemplamos, fica fixa no nosso coração. Por exemplo, uma vez eu estava com o Rubinho na igreja de São Bento, em São Paulo, e a gente estava brincando de decorar a forma como os apóstolos tinham morrido, né? Então, Santo André numa cruz em X, São Paulo com a cabeça decepada, São Pedro com a cruz virada de cabeça para baixo. E aí a gente ia vendo cada um deles e a gente estava só brincando de memorizar como os apóstolos tinham morrido. E eu entrei na igreja, e quando eu entrei na igreja, eu vi, na igreja de São Bento, que cada apóstolo estava ali com o seu símbolo de martírio. E aí aquilo ali para mim foi um entendimento pessoal. Eu falei, poxa vida, as minhas maiores dores são aquilo que eu vou ostentar no céu hoje. As minhas maiores dores, as minhas maiores dificuldades. Naquele tempo eu tinha um problema de infertilidade muito grave. E eu dizia, o que mata a Marília hoje é o diagnóstico de infertilidade. E na verdade eu tenho que morrer abraçada com isso daqui, porque isso aqui é a minha dor, é a minha cruz. E eu preciso viver. Aquele entendimento, que não foi fruto da leitura, mas do silêncio, no momento de contemplação, é que fez com que aquelas informações fossem gravadas na minha memória. Então, se eu não consigo contemplar, eu não tenho memória. Eu tenho distrações constantes. Se a minha cabeça não para de emitir pensamentos o tempo inteiro, eu não consigo mais recepcioná-los, né? Obviamente, a gente poderia conversar, né? Eu não saí do primeiro quadro com vocês, né? Mas aqui a gente poderia passar o dia conversando. Se vocês gostarem desse vídeo, mandem uma mensagem pra mim aqui comentem esse vídeo no YouTube, curtam, mandem mensagens pra mim que eu continuo os vídeos sobre essas resenhas sobre o Narciso Irala, né? Mas para terminar o vídeo, falando para vocês o que a gente vai fazer, nós precisamos aprender a silenciar, não só a boca, mas também a cabeça. A gente precisa começar a ter sensações conscientes, virando essa chave de uma mente emissora para uma mente receptora. Uma mente que consegue falar assim, poxa vida, eu vou ter calma agora, né? Eu vou pensar aqui, eu vou me acalmar, eu vou calar um pouco os meus pensamentos e vou começar a perceber as coisas à minha volta e tentar dar respostas agora. Então, o Santo Agostinho vai dizer, né, que a vida é como uma escada, né, que vai se desfazendo aqui, ó. O próximo passo não existe, o passo anterior também não existe, só existe o agora. Só existe esse tempo, este momento de agora. Então, tem a frase, né, o Senhor é luz para o meu passo. O que é luz para o meu passo? Ele ilumina o passo, eu dou o passo. Ele ilumina o outro passo, eu dou outro passo. Depois ele ilumina outro passo, eu dou outro passo. E a gente vai caminhando, dando respostas imediatas àquilo que vai me acontecendo. E contemplando as realidades da minha vida, não por meio do pensamento neurótico, mas no momento da minha oração, no momento, né, do tempo que eu passo com Deus, diante do Santíssimo Sacramento, que aí muda tudo. Né? Se vocês quiserem que a gente fale aqui da oração, a gente pode falar também. E aí, aos poucos, ir acalmando o nosso coração e tendo essas sensações conscientes. Então, eu entrei no carro, as crianças estão gritando e tal, calma. Sensações conscientes, nós estamos aqui, você enfim, tem muita coisa aqui no livro para eu contar para vocês, né? Sensações conscientes, por exemplo, usando os sentidos, você pega a mão do seu filho, segura a mão do outro, né? Hoje nós somos, nos nossos relacionamentos amorosos, nós somos muito arredios, a gente perdeu a graça de dar as mãos, de sentir aquele choque quando você dava a mão no começo do relacionamento. Hoje em dia os jovens não têm mais isso, né? Então,
de sentir o outro, de sentir o coração, de sentir, de passar um tempo abraçado, sentindo o coração do outro. Né? Você não precisa de muitas coisas, de um brinco novo, de presentes, de linguagem de amor e blá blá blá, né? Você precisa ter essas sensações conscientes e essa capacidade de contemplação e de oração que tanto a igreja te pede, né? É isso, se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, curtam aqui o nosso vídeo, comentem comigo, fala Marília, quero parte 2, termina essa resenha completa, eu termino pra vocês. E comentem aí, compartilhem o nosso YouTube com mais pessoas, que agora a gente vai ter vídeos aqui constantes também nessa rede social. Beijo, até a próxima!